Pessoal, bom dia. É uma alegria estar aqui com vocês. Quero agradecer muito a direção do Congresso, principalmente na figura da Sheila, que foi muito carinhosa conosco durante todo o tempo do nosso convite, sempre nos ligou, foi sempre carinhosa, e quero agradecer a todos pela bondade que teve comigo. E, ao mesmo tempo, agradecer a oportunidade de estar com vocês, a fim de que a gente possa falar de um assunto que nos envolve a todos. Ontem, nós tivemos uma aula excepcional do Gilson, mostrando aquilo que muitas vezes a gente não pergunta. Porque quando nós olhamos a questão 540 do Livro dos Espíritos, que fala aqui do átomo ao arcanjo, que também começou por ser átomo, a gente não faz a pergunta: o que o arcanjo está fazendo dentro do átomo? Porque nós sabemos que a evolução, como a própria doutrina espírita nos ensina, ela não é um acrescentar de fora, é um desdobrar de dentro. Para que dentro do átomo esteja o arcanjo, é sinal de que o arcanjo tem que estar com toda a sua potencialidade dentro do átomo, porque senão ele não se desdobra. Assim como o Gilson ontem ensinou em relação à semente e ensinou em relação que o carvalho já está dentro da semente desde o seu princípio. A mesma coisa acontece conosco. O que o arcanjo está fazendo dentro do átomo? Eu costumo dizer que a gente só presta atenção devida ao balde quando a gente faz a pergunta: por que a gente evolui? Até lá, a gente vai entendendo uma série de mecanismos que vários campos de filosofia, de conhecimento, principalmente a doutrina espírita, nos dá. Ou seja, nós vamos vendo que o processo vai se dando, nós começamos a ver a vida existente em outros mundos, a comunicação dos mortos, a morte que vai perdendo todo o seu impacto, a possibilidade da interação entre o mundo físico e o mundo espiritual, a existência das colônias espirituais, dando a melhor explicação a respeito do céu, ou a melhor explicação da erraticidade. Então, todos esses processos vão acontecendo, e nós vamos estudando tudo isso, até que a ciência começou também a mudar. Tudo aquilo que era concreto, tudo aquilo que era previsível, tudo aquilo que era determinado, deixou de sê-lo com o início do nosso século XX. A partir de 1900, uma revolução imensa ocorre na ciência, e tudo se tornou fluido, tudo se tornou movimento, tudo deixou de ser concreto. Antigamente se pensava que o átomo era uma partícula feita uma partícula de bilhar, feita uma bolinha de gude. Hoje se sabe que ele pode ser apenas uma nuvem e uma probabilidade de existência. Ou seja, nós estamos diante de uma ciência que deixou de ser concreta para ser muito mais abstrata. Hoje, dentro da física quântica, existe a função de onda, que nasceu das equações de Schrödinger, que fala sobre a possibilidade, ou é uma onda que não é um processo concreto, é um processo muito mais abstrato, que reflete possibilidades, que reflete probabilidade quando ela é colapsada. Ou seja, nós estamos diante de um mundo totalmente diferente e um mundo novo diante desse processo. E nós fomos recebendo essa revelação passo a passo. Primeiro foram os patriarcas. Depois dos patriarcas, nós tivemos os profetas. Depois dos profetas, nós encontramos aqueles que iriam inaugurar no mundo um campo imenso do conhecimento. Eu costumo dizer que do século 7 a.C. até Cristo, o mundo viu o seu mais extraordinário movimento do conhecimento. Eu falo que é maior do que a Renascença, porque naquela época nós vamos encontrar Tales de Mileto, nós vamos encontrar Anaxágoras, Anaximenes, vamos encontrar Pitágoras, vamos encontrar Buda, vamos encontrar Lao Tse, vamos encontrar Confúcio, vamos encontrar Davi, vamos encontrar Daniel, vamos encontrar Isaías, Jeremias, e todos eles vieram do século 7 até a vinda do Cristo. Todos. Vamos encontrar Sócrates, vamos encontrar Platão, Aristóteles, que dirigiu o nosso pensamento científico até hoje. Nós vamos encontrar esses grandes pensadores do mundo. E o Cristo vem e faz a síntese de todo esse conhecimento. O Cristo é a pedra angular, que a própria profecia dizia, a pedra angular que foi desprezada. Ele vai e faz a síntese de todo o conhecimento.
Por isso que quando nós olhamos Jesus e o ensinamento do Cristo, nós vamos encontrar judaísmo, budismo, confucionismo, taoísmo, jainismo. Nós vamos encontrar todos os ismos. Porque Jesus faz a síntese de todo esse conhecimento. E mais, ele lança esse conhecimento para o futuro. Faz a síntese daquele momento histórico e faz a síntese do futuro desse conhecimento. E no futuro do conhecimento, ele vai sendo desdobrado. Nós vamos encontrar Plotino, vamos encontrar São Tomás de Aquino, vamos encontrar Santo Agostinho, que vai trazer Platão para dentro da igreja, São Tomás de Aquino, que vai trazer Aristóteles. Nós vamos encontrar toda uma fileira de pensadores. E dentro das fileiras dos pensadores, nós vamos encontrar a igreja do Cristo. Sempre existiu no mundo duas igrejas. A igreja do Cristo, com os pais da igreja. A igreja do Cristo que tem a figura, por exemplo, de Santa Matilde de Manderburgo, que tem a figura do Mestre Ecade, que tem a figura de São João da Cruz, que tem a figura extraordinária de Santa Teresinha de Jesus. Essas são a igreja do Cristo. E ao mesmo tempo tem a igreja dos homens. A igreja que tem Gregório IX, que institui a Inquisição. A igreja que tem Torquemada. A igreja que faz as cruzadas. A igreja que se distancia do Cristo. E tem também a igreja de Francisco de Assis, do qual o poema de amor, Adelaide fez a gente aqui rezar e chorar, lembrando da nossa pequenez. E nesse contexto em todo o conhecimento, Jesus então, através dos seus emissários, inaugura no mundo uma das mais preciosas joias do conhecimento na ciência. E o mundo tem a figura de Galileu Galilei. E aí, tudo passa a ser medido. Não adianta só afirmar, tem de comprovar. E a teoria científica então ganha corpo. A figura de Galileu Galilei encontra Kepler como uma das pessoas que junto a ele começa a constituir o pensamento científico. Mais tarde vem Faraday, mais tarde vem Maxwell, que com 6 equações domina o conhecimento eletromagnético. Igual ele, só Schrödinger, que faz equações extraordinárias. E esse mundo todo tinha conhecido uma mente que nós poucas vezes vamos ver igual. Só existia uma pessoa igual, que é Newton, que faz um trabalho extraordinário. E Newton cria uma teoria que é a teoria da gravidade e explica essa teoria como se fosse uma força que age à distância e misteriosa. A matéria atrai matéria na razão direta das massas e na razão inversa da distância. E programa essa força para o universo todo. E ninguém consegue explicar por que a matéria atrai matéria, por que existe um movimento, e que força misteriosa é essa que age em todo o universo. Até que chega 1900. Quando chega 1900, Planck, discutindo a questão da emissão da energia de um corpo negro, ele tem uma solução totalmente contrária daquilo que se esperava. Pela primeira vez na história, ele define algo como algo discreto, uma pequena quantidade. Essa pequena quantidade vai ser conhecida como quanta, como quanto, cujo plural é quanta. E inaugura no mundo a física quântica. Essa física quântica vai encontrar 5 anos depois, 1905, com Albert Einstein, ele lança 3 artigos extraordinários. Esses 3 artigos ficaram conhecidos como o efeito fotoelétrico, o movimento browniano e a teoria da relatividade restrita. Isso em 1905, com 26 anos, sentado no escritório de patentes em Berna, na Suíça. Ele escreve esses 3 artigos. E esses 3 artigos mudam completamente o mundo. Primeiro, a força misteriosa que estava definida como força da gravidade ganha uma descrição local. Ou seja, a força da gravidade existe porque uma massa presente no espaço deforma o espaço. Como? Deforma o espaço.
Ou seja, então o espaço é um lençol? É isso. O espaço passa a ter vida. O espaço passa a ser um plasma. E dentro desse plasma, a matéria, junto a essa matéria, ela passa a ter massa e a desviar, inclusive, um raio de luz. Como ficou provado aqui em Sobral, na expedição que veio testar a teoria da relatividade. Ou seja, nós passamos a ter um espaço que tem vida. Então, onde o antigo aforisma que a doutrina espírita mostra na sua questão 540, do átomo ao arcanjo, hoje nós podemos dizer do espaço ao arcanjo, que também começou por ser átomo, que começou a ser espaço. O espaço hoje é vivo. É do espaço e dos vórtices que existem no espaço que nascem os quarks, que vai formar os prótons. Acabou, não existe mais a partícula como campo fundamental, porque o campo fundamental hoje, elementar, é um campo do qual a partícula é apenas um efeito. E agora nós estamos diante de um espaço que tem vida, que gera todo o movimento. E aí, por volta de 1915, Einstein completa a teoria da relatividade restrita com a teoria da relatividade geral, com dois princípios absolutos. A gente tem mania de dizer, o Einstein falou sobre a relatividade. Não, o Einstein falou sobre o absolutismo, porque dentro da relatividade ele dá dois princípios absolutos, que o primeiro é a existência de uma constante no universo, que é a velocidade da luz. Ou seja, uma constante que não varia com nenhum outro tipo de movimento. É uma constante universal. E depois, ele vai mostrar que o movimento, ele é idêntico, ele pode ser comutável dentro do princípio de identidade. E nesse momento, mentes privilegiadas começam a fazer nascer a física quântica. E a física quântica consegue ter três grandes variáveis de interpretação. E uma delas, a maior delas, é o que ficou conhecido como a interpretação de Copenhague, onde Bohr, Heisenberg, lutam em princípio contra de Broglie, contra o Einstein, contra Schrödinger, que eram realistas, que queriam que o determinismo continuasse. É quando Adelaide mostrou aqui para nós que o Einstein diz, Deus não joga dados. E hoje a gente sabe que não só Deus joga dado, como o universo é um cassino. É pior do que Einstein pensava. O universo é um cassino. Quem dirige esse cassino é o princípio da incerteza de Heisenberg. E o princípio de incerteza de Heisenberg, que fala que você não pode definir ao mesmo tempo as variáveis que são comutáveis, como é o caso da posição e como é o caso do momento de uma partícula. Ou seja, se você definir uma, você não define outra. Se você der o critério absoluto a uma, você não consegue dar o outro, mostrando que existe no universo possibilidades complementares. E mais, para que o nosso universo exista dentro de algumas teorias da física quântica, precisa existir um universo além do tempo e do espaço. Sem o universo além do tempo e do espaço, nós não temos o nosso universo. E aí, como diria Carlos Drummond de Andrade, tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. E agora, como é que nós vamos fazer com as nossas crenças? Como nós vamos fazer para compreender tudo isso? Precisava vir missionários que explicassem tudo isso. Precisavam vir mentes privilegiadas que pudessem explicar para nós, feito de barro, que estamos aqui no primeiro andar do edifício que a Adelaide mostrou, primeiro andar da força. Você viu que ela foi educada? Eu não sou, porque eu sou evoluído, né? Então, se eu sou evoluído, eu estou no primeiro andar lá, o de baixo, aquele andar da força, é lá que nós nos situamos, com a transição para a astúcia.
Ou a gente usa a força, ou a gente mente. Não tem saída para a gente. Então, o que acontece? Nós estamos nesse andar. Alguém precisava explicar as coisas para a gente. E aí, Deus manda a doutrina espírita. E a primeira coisa que chega até nós é a codificação kardeciana. Inicia com 1018 ou 1019 perguntas, conforme aquilo que a gente quer definir. É o homem perguntando para o céu. Olha que interessante, pela primeira vez na história, nós passamos a ter de forma codificada, porque sempre existiu, uma maneira de aprender, uma maneira de consultar, uma maneira de ver um conhecimento novo, o conhecimento dado pelos Espíritos. E 1019 perguntas traça essa primeira visão. E Kardec escreve 5 livros que ficou conhecido como o Pentateuco Kardeciano, semelhante ao Pentateuco de Moisés. Aí Deus manda alguém que pega a obra de Kardec e multiplica por 80. Então, seus 5 vezes 80, que é o Chico. E, na hora que o Chico chega, ele desenvolve todo o conhecimento que o Kardec havia dado. Kardec fala em erraticidade. A igreja tinha nos ensinado o céu. E a gente não sabe absolutamente nada disso. O que é céu, o que é erraticidade? E o Chico chega, através do lápis dele, semeia a visão das colônias espirituais. Como diz o Jorginho, André Luiz povoou o céu. E na hora que surge essa visão, nós passamos a ver o céu não mais como algo que está em cima ou algo que está embaixo, mas como uma dimensão do espaço. E a ciência hoje procura desenvolver teorias a respeito da dimensão do espaço. Elas ainda estão pequenas. Ou seja, dentro da teoria da corda ou da supercorda, que leva em consideração a supersimetria, nós podemos ter de 6 a 12, até algumas teorias a 20 dimensões além do nosso espaço. Mas são dimensões microscópicas, como se o nosso espaço fosse um skate, e a rodinha do skate fosse o espaço dobrado e minúsculo diante desse outro espaço. E várias outras rodinhas de skate dentro desse skate, fazendo com que a gente não veja esse espaço, mas ele é microscópico. Mas hoje em dia, explorando melhor a teoria da relatividade geral, se chega à conclusão que pode existir espaço de qualquer tamanho. Então a ciência começa a abrir a visão, estudando a matéria, para um novo espaço. E dentro dessa visão surge a teoria da evolução. Como já foi falado aqui, com Darwin a gente vê a evolução da forma. Com a doutrina espírita nós vemos a evolução do psiquismo. E o Chico vem e escreve evolução em 2 mundos, mostrando que a evolução se dá em 2 dimensões. Da mesma forma que havia dito Rustem quando escreveu os 4 evangelhos, ou seja, a evolução se dá no plano espiritual. Isso posto, começa a entender a mediunidade nos seus efeitos magnéticos. Ou seja, nós começamos a ver a mediunidade como irradiação, o pensamento como raio, como força eletromagnética. Mas a pergunta tinha ficado: e a teoria da relatividade? E a teoria quântica? Quem que vai falar sobre isso? Quem que vai unificar essas forças dentro do campo da religião e da filosofia? Quem vai dar rumo? Aí aparece a figura do Wald, que nada mais fez do que desenvolver o conhecimento da evolução nas suas causas últimas. E nada mais fez do que pegar a teoria da relatividade e desenvolvê-la no seu campo maior, que é o campo do espírito. Einstein, o Baldi não complementa só Darwin, complementa toda a física quântica e toda a teoria da relatividade e todo o trabalho que o Einstein fez. Sem ele, a gente não entende o que está acontecendo na ciência hoje. Podemos fechar os ouvidos, mas os nossos ouvidos são curiosos.
Nós queremos saber e queremos saber porque sabemos. E é ele então que ilumina. E ele escreveu 24 livros para falar sobre isso. Mais de 10.000 páginas. E aqui a gente tenta fazer um resumo. Para que a gente possa beber um pouco da beleza de toda essa obra. Eu costumo dizer que se nós pegarmos o Balde, pegarmos o Chico, pegarmos Kardec, pegarmos Rustem, é um edifício que tem suas bases nos patriarcas e nos profetas, como eu disse aqui. Agora tem gente que só vive no andar desse edifício e fala que o resto não existe. É antidoutrinário. Antidoutrinário quer dizer anti-eu mesmo. Porque se é doutrina dos espíritos, só eles podem falar que é antidoutrinário. Certo? Tem gente que nega os andares. Tem outros que quer passar de um lado para outro pela parede. Aí bate a cabeça na parede. Mas como? Kardec disse isso, o Balde diz aquilo. Não, é um edifício. O edifício tem porta, o edifício tem janela aberta para o infinito. O edifício é iluminado pelo sol do Cristo. Tem andares. E as passagens e as comutações e a compatibilidade tem de estudar muito. E o conhecimento não é de graça. Se um ato de bondade, como disse Adelaide nos ensinou, vale mais do que a conquista científica, uma conquista científica não se faz sem um ato de bondade. Como diz o Balde, se nós não amarmos o fenômeno não se revela a nós. É diante desse cenário que nós vamos começar a nossa jornada. Tentar fazer uma síntese de tudo isso. E começamos com aquilo que o Júlio falou para a gente ontem. Em homenagem aos 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo fala o seguinte: no cristianismo encontra-se todas as verdades. E agora nós sabemos por quê, porque o Cristo fez um resumo. Não é que o cristianismo substitui as outras religiões. Nós somos conhecimentos complementares. É por isso que quando o Balde vem, o primeiro livro que ele diz é Grandes Mensagens, que é uma consequência de um trabalho feito durante anos. Mas ele escreve a grande síntese, para dizer o seguinte: olha, eu estou fazendo a síntese do conhecimento. Ignorantes, assustai-vos. Chegou a síntese. É isso que ele quis dizer. Ou seja, nós estamos numa época, eu costumo dizer, que nós estamos construindo as praças. Existiam vários caminhos para a humanidade. E hoje todos desaguam numa praça. E essa praça é a praça da síntese. E dentro dessa praça, o cristianismo então tem todas as verdades. Por quê? Porque o cristianismo povoou o campo do pensamento. E ela é uma síntese. O Cristo já foi uma síntese. E volta a falar na figura de sua voz, como Espírito da Verdade, fazendo a síntese do mundo moderno. Muitos pontos do Evangelho, da Bíblia e dos autores religiosos em geral só são incompreensíveis, alguns até parecem sendo irracionais, por falta da chave que permite se aprender o seu verdadeiro sentido. Então, quando a gente lê lá o Velho Testamento, a gente fala, está ultrapassado. Desconfie dessa palavra. Talvez ultrapassado seja você. Certo? Porque não tem a chave para resolver. E nós fomos obtendo essa chave. A chave da reencarnação. A chave da mediunidade. A chave da queda. Sem queda não se entende o Evangelho. O Velho Testamento, então, disse Deus: faça-se a luz. E a luz foi feita. E viu Deus que a luz era boa. Ora, Deus falando, olha que beleza que eu criei. Mas se nós entendemos ontem com o Gilcinho aqui, que falou para a gente, olha, Deus atua no mundo através dos seus emissários. Então nós podemos começar a entender que existem os Cristos solares, os Cristos planetários, os Cristos galácticos, os Cristos universicos, que criam
a partir da dimensão onde se deu a queda e onde nós estamos. Então nós começamos a entender que Deus viu que era bom, falou: meu filho, você fez uma coisa boa. E lá no Evangelho de João ele começa: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tudo que foi feito por ele. Nada que foi feito sem ele. Olha o Espírito e a criação divina verdadeira. No princípio era o Espírito. O Espírito estava com Deus, e o Espírito era Deus. Tudo que foi feito pelo Espírito, e nada que foi feito sem o Espírito. Nada. Então, se nós não tivermos essa chave, o Evangelho se torna palavra morta. A mesma coisa se não tiver a chave dos ensinos de Ubaldi, adeus ciência atual. Eu vos digo, em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissolver as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Muitas vezes a gente fala assim: eu estou confuso quando eu leio o Ubaldi. É claro, é para confundir os orgulhosos. Está correto. Os orgulhosos têm de ficar confusos. Eu leio e fico confuso. É isso mesmo. A obra veio para confundir os orgulhosos. Está claro? Agora, quem é justo, glorifica-se. Não é o nosso caso. O meu, então. Mas é para confundir mesmo. Mas tudo vai ser restabelecido no seu verdadeiro sentido. E olha que coisa extraordinária. Nós inauguramos o mundo em 1900 com a teoria quântica e logo depois a teoria da relatividade. Por volta dos anos 70 e 72, o Ubaldi desencarna. Em 2002, o Chico desencarna. E todo o edifício está pronto. Agora, em outubro de 2014, os dados registrados por aquele satélite denominado de Planck, que o Gilson mostrou ontem, vai ter os dados dele. A partir de 2014, o CERN começa a pesquisa da matéria escura. E um novo mundo vai vir por aí. Agora, como entender esse mundo se nós não tivermos uma ciência espiritual? Nós que queremos desenvolver as coisas do Espírito. Como diz Adelaide, existem cientistas, e ela mostrou aqui alguns, que falam sobre Deus. Mas tem um monte deles que ainda estão situados na visão agnóstica. Um deles, talvez uma das mentes mais brilhantes que o nosso século e a nossa terra já teve, chamada Paul Dirac. Paul Dirac tinha uma frase maravilhosa, ele falava assim: Deus não existe e Dirac é seu profeta. Esse homem que tinha essa visão foi o cara que descobriu a antimatéria. Olha que bacana. O materialista descobriu a antimatéria. Desenvolveu a equação tão extraordinária que fez a previsão da existência da antimatéria, que 2 anos depois foi descoberta. O antielétron, o pósitron. E a equação era tão extraordinária que ele tem uma frase que também é linda. Ele fala assim: a equação é mais inteligente do que o autor. Para mostrar que a intuição que o Ubaldi vai colocar como método científico. Muita gente fala assim: o Ubaldi não é espírita, e nem deveria. Porque o que existe de pior está na doutrina espírita, é nós. Falou assim: quem que já bagunçou o catolicismo? Eu. Quem já fez o fanatismo no protestantismo? Eu. Quem estragou o budismo? Eu. Encarna tudo como espírita. Nasceu a gente. Ainda achamos que somos bonitinhos do papai.
Não, nós somos falidos. Por isso fala, espírita, vós sois o trabalhador da última hora. Ou é agora, ou acabou. Bendito é aquele que desde a primeira hora trabalha na seara do Senhor. Mas vós sois o trabalhador da última hora. Ou encara agora, meus amiguinhos. Ou vamos de novo. Ou seja, é aqui, o Baldi usou a mente e a mediunidade como pesquisa científica. E hoje a ciência está num momento dificílimo, porque não tem como provar determinadas teorias. O método científico vai ter de ser mudado. Não retornar à época de Aristóteles, mas vai ter de ser mudado. Não vai ser possível mais medir. E aí o Baldi antecipou esse método. Ou seja, nós podemos pesquisar o universo pela intuição. A mente é um aparelho de pesquisa. E ele usou isso à última consequência. Então o Baldi não é um médium comum que recebe e plasma uma mensagem. O Baldi é alguém que pesquisa o céu a partir da própria elevação. Por isso que ele diz, as palavras que eu escrevo é suor, lágrima, sangue. Porque para ver ele teve de evoluir. O Baldi do primeiro livro não é o Baldi do último livro. Tinha mudado tudo, até a própria substância. É desse cara que nós estamos falando aqui nesse congresso. Nós aprendemos com a doutrina espírita o fluido universal. Aí a gente fala assim, não, tem a matéria, tem o espírito e tem o fluido universal. Aí quando você pergunta, o que é fluido? Ah, fluido é fluido. O que quer dizer fluido? Ah, uma energia. E a gente acha que energia é substância. Ora, a energia nunca foi substância. Energia é movimento. Coloca lá, energia é a equivalência de matéria e energia. Energia é igual a M vezes C ao quadrado. CI significando a velocidade da luz. Olha, energia é igual a massa vezes a velocidade da luz. Como é que alguma coisa pode ser a massa vezes a velocidade da luz? O que é isso? Aí a gente fala assim, não, a energia potencial vira energia cinética, que vira energia calorífica. Agora, o que é massa? Massa é pior ainda. Massa é igual a energia sobre velocidade da luz ao quadrado. Mas massa também é movimento? Ou seja, quanto maior o movimento, maior a massa? É. Por isso que a velocidade da luz é a velocidade limite. Então a partícula, para poder viajar na velocidade da luz, não pode ter massa? Não. Uai, então o fóton não tem massa? Não. Mas como é que alguma coisa pode existir sem massa? Existe a luz. Ou então pode existir sem massa? E tem dimensão? Não. Como é que pode existir uma coisa sem dimensão? Igual o doido do Gil disse ontem. Sem espaço, sem tempo. Uai. A luz. Você sabia que quando você viaja próximo da velocidade da luz, o espaço diminui e o tempo para? E se existir velocidade acima da luz? Vem com essas caras assim, olhando para mim assim, não. E se existir? Se existir velocidade acima da luz, como alguns falam, nós podemos ter 3 tipos de partícula. Talvez os fótons tárdios, como diz o Fred Alan Wolff. Os fótons tárdios, os fótons luxos e os fótons táquios. Tárdio abaixo da velocidade da luz, luxo na velocidade da luz e acima da velocidade da luz, táquios. Se existir o táquio, sabe o que acontece com essa partícula?
o efeito acontece antes que a causa. Com os táquios, se você dá um tiro no revólver, primeiro vê o efeito, para depois ver a causa. Uai! Então será que a mente de um grande profeta não é uma mente construída com fótons mentais táquios, que vê o efeito antes da causa e descreve, anunciando para que a gente evite? Será? E se nós viajarmos na velocidade acima da luz, acabou o tempo, acabou o espaço. Então, espaço e tempo é uma dimensão da consciência. Quem sabe amanhã não vamos aprender que o espaço faz parte do inconsciente coletivo da Adelaide. E como a gente caiu, por isso que o universo está em expansão. Nós estamos fugindo um do outro até hoje. Você vê que é difícil a gente amar, a não ser por interesse. Não é não? Ah, eu amo meus filhos. Mentira. Vem não, que eu também sou evoluído e sei. Aí a gente falou assim, não, mas tem um fluido universal. Mas o que é o fluido universal, criatura? É o fluido. Onde está o pensamento de Deus? Muito bem, onde está o pensamento de Deus? E o pensamento do meu? Qual é a velocidade do pensamento de Deus? Virgem Maria. Se pode ser táquios, ver o efeito antes da causa, então eu começo a compreender que Deus é onisciente e onipresente. Aí você fala, então o mundo é igual acontece nas nossas televisões. Na minha casa, é perto do estádio. Estava eu e Silvia assistindo o jogo do Brasil, aquele jogo que teve antes da Copa. Aí o estádio gritava, gol! E a gente ficava na frente da televisão, 5 minutos depois do gol correr. Levava 5 segundos, nós olhamos no relógio. 1, 2, 3, 4, 5, aí o gol corria. Eu falei, olha aqui, é isso aí que acontece na nossa vida. Nós estamos no mundo da TV. Ou seja, vivemos só no passado. Você acredita que a luz de Andrômeda, que o Gilson falou aqui ontem, é uma luz que saiu de lá há 2,6 milhões de anos atrás? Nós não tínhamos chegado no Homem Sapiens ainda. E você olha para o céu, ai que lindo. Você está vendo o passado. De 2,6 milhões de anos atrás. E é isso que a gente faz, vive do passado. Se como desencarnados começamos a examiná-lo na sua essência profunda, para os homens da Terra o éter é quase uma abstração. De qualquer modo, porém, busquemos entendê-lo como o fluido sagrado da vida, que se encontra em todo o cosmos, fluido essencial do universo, que em todas as direções é o veículo do pensamento divino. Isso que é o fluido universal. É um plasma. E olha que a ciência começa a entender hoje o espaço como plasma. O fluido cósmico, André Luiz, é o plasma divino, hausto do Criador, ou força nervosa do Todo Sábio. Nesse elemento primordial vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. Se nós vivemos no fluido, como peixes no oceano, olha, se eu quiser dar um tiro nesse peixe, eu tenho de passar pela água. Então não existe acaso em nenhuma manifestação do nosso universo. Porque, como diz lá Atos dos Apóstolos, nele vivemos, nele nos movimentamos e nele existimos. Então é assim que ocorre. Nós estamos dentro do oceano da vida, mergulhado em Deus.
Então, como diz o Geoffrey, ou seja, a consciência é a água do oceano infinito do espírito, e todos os fenômenos surgem como modificação dessa substância única, ou ondulação no ou do oceano da consciência cósmica. Então, a base da vida é a totalidade. Nós não estamos separados uns dos outros. A separação, como disse o Gilson ontem, é uma ilusão e a maior de todas. Agora, que plasma divino é esse, diabo? Que coisa de plasma? E o Emmanuel vem e responde: plasma divino com que Deus envolve tudo que é criado. O amor é o hálito dele mesmo. Esse oceano é um oceano de amor. Então, o que é o fluido universal? Amor. Ele lá em cima é hálito divino, amor. Aqui embaixo é matéria. Então, amor. Nós vamos vendo tudo para o amor. Então, todas as leis da vida é amor. Então, qual é o movimento cinético da queda? O movimento do amor. Você fala assim, mas um dia você falou ontem que a gente caiu por orgulho, por egoísmo. E o que é egoísmo e orgulho? Amor a si mesmo. Mas é amor. Esse foi o nosso problema. Amor a nós mesmos. Tanto é verdade que Jesus falou assim, gente, nós precisamos aprender a amar o próximo. Aí a gente falou assim, mas como, Jesus? Ama o próximo como a ti mesmo. Ah, entendi. Porque é a única linguagem que a gente entende. A nós mesmos. Fazei aos outros o que quereis que vos faça. Ah, é difícil, né? Difícil. Que a gente quer fazer a nós e nada para os outros. Por isso que é difícil. Só nós ficamos assim, por isso que houve a queda. Fala, como é que o espírito pode ter caído do seu estado de pureza? Porque no momento em que dilatou o campo da consciência, dilatou não com amor ao todo, mas com amor a si mesmo. Surgiu a queda, surgiu o ego, surgiu esse inferno que nós fizemos. Só que isso aqui é o fundo do inferno. O Gilson não fala porque é bondoso. Eu não sou. Eu costumo dizer que está claro, meu nome já é assim, Maurício, não sou bom. Eu sou o cão. Como eu não sou bom, então fica claro, aqui é o fundo do inferno. Se o inferno tiver fundo, é esse. Não tem no universo ninguém pior do que nós. Quando os anjos conversam, falam, onde é o inferno? Eles falam assim, ó, você desce, vai chegar num lugar que chama Via Láctea, aí você vai na galáxia, aí tem uma galáxia, tem um planeta lá chamado Terra. Lá é o fundo do inferno. Aí o cara fez, tem algum igual a ele? Tem, mas a gente não sabe onde está. Mas esse a gente tem certeza. O fundo do inferno é lá. E vai, quem é que dirige ele? O Cristo. O que ele faz? Já fez de tudo. Já fez de tudo. Até em pessoa ele foi. Não adiantou. Começou a pregar, não deixaram ele pregar durante 3 anos só. Pá, pregou ele na cruz. Aí mandou um apóstolo atrás de outro apóstolo, tudo mataram. Aí, para não matar mais, mandou médium. Fala que é doido, esquizofrênico. Mas será que não tem nenhum lá que acredita? Acredita, mas pega as coisas e fica discutindo. Não, está errado, não, está certo.
O ignorante que discute a sabedoria. Nós. Melhorado alguma coisa? Nada. Antes matava com cacete. Hoje mata com bomba. Fala, não, mas tem pessoa que não mata. Não mata na bala, mas mata na palavra. Inferniza os de casa. Emmanuel tem uma frase que eu acho maravilhosa. Obsessor é todo aquele que importuna. Levanta a mão quem não importuna ninguém aqui. Me levanta a mão, sincero. Que não importuna com a brincadeira, com a palavra, com o telefone celular ligado na palestra. Quem? Adelaide, um anjo do céu, contando as coisas que ela vê no céu para nós, e nós com o celular. Alô? Tem cabimento a coisa dessa? Então nós somos assim. Então olha só que bacana. Olha o que o Gobaldi fala. Aí não vai lento, né? Olha lá. Pietro Baldi. Deus é tudo. Nada pode existir além de Deus. Para criar Deus não podia deixar de recorrer à substância de que ele era feito. Qual era a substância de Deus? O amor. Então de que nós somos feitos? Ah, meu Deus, olha que trem bonito. A substância que nos dá vida é o amor. Por isso que o Baldi fala assim, Deus, vida é a mesma coisa. Você fala, onde está o Deus em mim? Na manifestação da vida. Isso que a gente chama de vida e que você sente, isso é a presença de Deus em ti. Olha lá, olha o evoluído. Olha o evoluído. Eu não estou falando? Evoluído é desse jeito. E fala, mas como? Eu estou precisando do meu celular. E quando não existia? Olha a evoluída saindo. Muito bem. Então presta atenção. Nós somos feitos da substância do amor. É como diz o Jorge, não tem jeito. Deus cismou com a gente. O amor há de nos contaminar. Porque nós somos feitos dessa substância, por isso que não para. Por isso que a Adelaide falou que a insaciabilidade do desejo é a base da nossa evolução. Não tem jeito. O amor quer se manifestar, porque nós somos feitos dessa substância. E qual é a primeira expressão do amor? A liberdade. Agora a gente entende por que existe o livre-arbítrio. Aqui, nós não vemos livre-arbítrio. Porque, como diz o Baldi, nós já estamos no fundo do inferno. Então a gente vê apenas o livre-arbítrio da sua feição lateral. Que é a feição da vontade. Mas o livre-arbítrio primordial, esse foi o que nós escolhemos. E foi aí que ocorreu a queda. Antes que qualquer coisa tivesse princípio, fora do tempo, nascido depois, existia Deus, que foi e será sempre o todo. Fora do tempo, nascido depois, o tempo surge com a queda. Por isso que fala assim, no princípio, Deus criou o céu e a terra. Por quê? Porque o céu já existia, que era o sistema. Mas na hora que criou o anticéu, foi o antissistema. Por isso que fala, criou o céu e a terra. Porque a partir do que existia, criou o que não existia. O antissistema. Por isso que é no princípio, porque surge o tempo. Nada se pode tirar, nem acrescentar, mesmo em sua criação, que não pode estar acima ou além, mas sempre como sua emanação. Sua característica fundamental era o amor, qualidade pela qual se exprime a natureza de Deus, princípio que deriva de todos os outros. Então, tudo é derivado do amor. Agora, quais são as duas características do amor?
O Justo falou aqui ontem. Qual foi? O amor expande e o amor contrai. Aí você fala assim, não, mas o Justo falou que o sistema é inamovível. Não. O Balde fala que o sistema é inamovível por quê? Porque todo movimento é em relação a. Não existe movimento pelo movimento. O movimento é em relação a. Como não tem tempo e espaço, como é que vai ter movimento em relação a? O movimento do sistema é em relação a Deus. Por isso que o Balde fala que é o movimento retilíneo uniforme. Retilíneo aí de retilão moral. Ou seja, o movimento no sistema é o movimento do amor, expansão e contração. Por isso que Jesus fala, vinde a mim, vós que sofreis e estáis sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Olha o amor, vinde, ó amor atraindo. Que vocês possam amar uns aos outros como eu vos amei. Olha o amor expandindo. Todo o movimento do universo, toda a cinética do universo se baseia nesse princípio, por exemplo, do amor. Por isso que o amor aqui embaixo é magnetismo. Consequentemente, eletricidade. A força fraca, a força forte e a força da gravidade nada mais é do que forças do mesmo princípio do amor. Contração e expansão. E tudo se movimenta. Então fica fácil da gente entender. O universo nasce por contração. Cresce por expansão. Nós contraímos e expandimos, como o Gilson mostrou ontem. Contraímos e expandimos, contraímos e expandimos. Então como é que foi no sistema para que a gente caísse? Então a gente expandia em Deus e contraía em nós mesmos. Num determinado momento nós contraímos e ficamos presos ao amor a nós mesmos. Surgiu a queda. Da queda gerou o egoísmo. Como diz o livro do Espírito, é o pai de todos os vícios. E isso a gente entende bem. Aí nós somos PhD. Não, aí não precisa ninguém ensinar nada para a gente. Então o que nós poderíamos dizer? Olha esse gráfico aqui que nós fizemos. Como é que agora fica fácil da gente entender aqui, ó. O Balde diz que Deus absoluto aparece à criatura como imanente e transcendente. Então você viu que o Justo falou, o que a gente faz no sistema? A gente contrai em Deus emanente e expande em Deus transcendente. Porque Deus é o Pai de todas as possibilidades infinitas. Olha que bacana, gente. Se você perguntar ao Espírito do sistema, o que vocês fazem aí? Ele fala, eu experimento as possibilidades infinitas de Deus em cada agora. Olha que bacana, hoje a ciência começa a estudar tipos diferentes de infinito. E é exatamente isso que a gente faz no sistema. A cada momento, se a gente pudesse falar em momento, a gente experimenta um infinito da transcendência divina. Vai ser feliz assim lá na China. Depois é o amor, que é a substância divina. Esse amor é a substância da vida, é a que nos origina. Esse amor, então, com a queda, criou-se o fluido cósmico universal. Ou seja, o universo está mergulhado num oceano de amor. Por isso que ele está mergulhado no oceano de vida. Esse fluido cósmico é essencial em todas as direções do universo. Aí ele vai para subdivisões do fluido cósmico. Por exemplo, o fluido vital, que Kardec descreve tão bem. Depois o campo eletromagnético. Hoje está se chegando no campo de Higgs. Hoje está se chegando a várias concepções que provavelmente pode ser um campo eletromagnético que dá massa às partículas. Depois nós temos o pensamento, que é o mesmo campo eletromagnético. Depois nós temos a energia. Depois nós temos o éter, que a ciência descartou. Mas segundo Ibaldi, o éter é a transição entre a matéria e a energia. Assim como pensava Tesla, que achava que o éter continuava existindo e tinha espaço na ciência, nós vamos ter de esperar isso aqui voltar. Aí surge a matéria. Nós na fita. Olha aqui.
É nós. Por isso que os Espíritos falam, matéria, o corpo físico é matéria, o perispírito é matéria. Não tinha outro nome para dar, deu semimaterial. Podia dar assim, matéria de involuída. Mas ficaram com dó. Aí, semimaterial. Entendido? Aí, evoluindo. Olha que bacana. Então, o que é vencer o fluido cósmico universal? Deus, amor, campo eletromagnético, matéria. Quanto mais perto, amor. Então, nós estamos num oceano de amor. Por que dá problema na nossa consciência quando a gente faz o mal? Porque a gente age contra o oceano. Reconhecido o axioma, o universo obedece a uma lei de unidade. Somos obrigados a reconhecer que o que se encontra no todo existe igualmente nas partes. Ora, se o amor está no todo, em cada parte que nós nos constituímos está o amor. Agora, eu não entendo esse amor, a não ser amor a mim mesmo. Entendeu onde está o nosso problema? Nós só conhecemos uma versão. No câmbio da vida, a gente só troca amor por amor a si mesmo. O amor chega, manifesta em nós, a mim mesmo. Não, meu filho, dá um pouquinho para os outros. Só se for da minha família. Aí você ainda dá. Não, mas vai um pouquinho mais. Do meu time. Ainda dou. Tá claro? Se eu tiver interessado numa garota, ainda vai. Mas caso contrário, é meu. Lutei muito para conseguir. Aí fala, não, mas finge um pouco. Aí a gente vai nos trabalhos sociais do Centro Espírita, fingindo. Finge. Vou levar alguma coisa para alguém. Você fala assim, não, mas eu vou 2 horas no Centro Espírita por semana. Soma isso a vida toda, não dá nem o tanto que você dormiu em 2 dias. É uma vergonha. Mas é assim que somos. A substância fundamental, material de construção do edifício das coisas é um puro campo eletromagnético, desaparecendo toda ideia de substrato material. É isso que a ciência descobriu. O Balde fala nisso em Deus e Universo. Mas o que foi? As concepções de ontem, Emmanuel, deram lugar às novas deduções. Estudos recentes da matéria vos fazem conhecer que os seus elementos se dissociam pela análise, que o átomo não é indivisível, que toda expressão material pode ser convertida em força e que toda energia volta ao reservatório do éter universal. Pronto. Ficou tudo fluido. E é para isso que nós caminhamos. Desde que o amor nos contamine. Se o amor nos contaminar, espírito e matéria. Aí ontem, o louco do Gilson teve a coragem de dizer aqui que o espírito e a matéria são comutáveis. Mas será, Jesus? E olha só o que... Olha o que Emmanuel fala. Isso é de Emmanuel. É lícito considerar espírito e matéria como estados diversos de uma forma essência imutável, chegando dessa forma a estabelecer a unidade substancial do universo. Isso não é o de Ubaldi, não. Isso é de Emmanuel. O espírito e matéria como estados diversos de uma forma de essência imutável. A unidade, ou seja, espírito e matéria, não tem espírito separado da matéria como Descartes pensou. Espírito e matéria é a mesma substância. Não precisa ter substância intermediária. E a unidade é em cima disso que o Balde escreve toda a sua obra. E vai dar o nome de monismo. Monismo? Que palavra estranha. E o Emmanuel não usou. Dentro, porém, desse monismo, físico-psíquico, perfeitamente conciliável com a doutrina dualista, faz-se preciso considerar a matéria como estado negativo e o espírito como estado positivo.
Isso é de Emmanuel. Monismo. Única unidade. Espírito e matéria, a mesma substância, é o que o Baldi escreve. Aí fala assim, isso não é espírita. Não é o seu espiritismo, ô ignorante. Vai estudar. Está aí, monismo. É isso que o Baldi vai falar. Ou seja, o espírito é a matéria no seu estado positivo. E a matéria é o espírito no seu estado negativo. O que aconteceu para criar isso? É o que o Baldi explica. Se tudo é amor e tudo é liberdade, fica fácil de entender. Quem é que dirige esse negócio aqui, gente? Qual é o meu tempo aí? Hã? 10 minutos? Me aguenta. 10 minutos aí. Então, olha bem. Olha o que o Geoffrey fala. Eu peguei outros caras para falar do que o Baldi fala. Que hoje em dia está fácil. Antes o Baldi era uma voz só. Hoje em dia tem centenas. Isso gerará a matéria como uma condensação da consciência. Ou menor velocidade e maior amplitude de vibração. Que é esta. Toda matéria é consciência em estado diverso de evolução. Ou desenvolvimento espiritual. É o que o Baldi fala. Aí, para não ter dúvida, olha o que Emmanuel fala. O mineral é atração, o vegetal é sensação, o animal é instinto, o homem é razão, o anjo é divindade. Uma espiral que vai se abrindo através do tempo. No nosso caso o mineral é atração, o vegetal é sensação, o animal é instinto, o homem é burrice e o anjo é divindade. Essa é a nossa versão. Nós. Olha lá que bacana. O Bentov fala a respeito do espectro da consciência, que é a mesma coisa que o Baldi fala. Então aqui está o espectro eletromagnético. Aqui está o espectro da consciência. Espaço-tempo, subpartícula, átomo, mineral, vegetal, animal, homem, anjo, arcanjo. Podemos resumir do seguinte modo todas as afirmações acima. Parece que devido à capacidade da matéria para conter consciência, surge um espectro contínuo de realidades. Assim, uma rocha conterá menos consciência que uma planta ou um cão. Isso deixa a rocha um menor grau de controle sobre seu meio ambiente, um menor número de respostas possível e uma consequência menos livre-arbítrio, se é que se pode falar em livre-arbítrio de uma rocha. É isso que o Baldi ensina. Nós estamos vendo o mesmo conceito por outros autores. Agora, o que Emmanuel fala? Falar o pensamento, você mostrou lá o pensamento? A eletricidade é energia dinâmica, o magnetismo é energia estática, o pensamento é força eletromagnética. Pensamento, eletricidade e magnetismo conjugam-se em todas as manifestações da vida universal, criando gravitação e afinidade, assimilação e dessimilação nos campos múltiplos da forma que serve a romagem do espírito para as metas supremas traçadas pelo plano divino. Então aqui, nós vivemos dentro de um cone de espaço-tempo. Está entendendo aqui, gente? O espírito e, portanto, a consciência mortal, como reflexo seu, tem tanto um aspecto imanente em estado e tempo, quanto uma natureza transcendente, além do espaço e do tempo. Anispacial e atemporal. Então nós temos dois tipos de universo. O universo onde a gente vive, matéria, espírito e vibração. E o universo intrínseco, que é o sistema. Porque o universo que nós vivemos está contido no universo que nós vivemos. Então, por exemplo, aqui está uma definição de David Bohm, prêmio Nobel da Física, viveu no Brasil em 1952, foi professor na USP. E ele fala então de uma ordem. Além da nossa ordem, existe uma ordem implicada. Existe essa ordem que nós estamos desdobrada. Essa ordem implicada é o sistema de Ubaldi. E esse cara ganhou o prêmio Nobel.
Terminando. Pietro Baldi. A matéria, o universo estelar é uma ilha que emergiu do nível das águas do universo inferior. A segunda pulsação produziu uma emersão mais alta, a energia. A terceira, uma emersão utilíssima para vós, o espírito. É daí que nós nascemos. E aí, o Bentove pergunta, qual era a natureza da nossa realidade antes que tivesse início o movimento vibratório? É claro que o estado não vibratório é a base desse último, que ao surgir transformou-se na nossa realidade física manifesta. Essa base não vibratória podemos dar o nome de proto-espaço absoluto. Esse proto-espaço absoluto é o sistema de Humboldt. E já que não dá, olha o tanto de coisa que eu preparei para falar para vocês. Não vai dar. Não reclame. Olha o tanto. Viu? Quanta coisa que eu queria falar para vocês? Pode deixar que eu falo depois. Mas pelo menos evoluído é assim, tem que ser pouquinho. Volta aqui, peraí. Volta aqui, filho. Não, volta ao último slide. Eu quero ler o último slide antes da gente ir embora. Pessoal, isso para mostrar como é que o amor está presente em tudo. Essa palavra final é a nossa palavra final para todos vocês, recordando essa passagem de Baldi. Sinto Cristo como uma força irradiante, tal como a luz do sol saturando de si a nossa atmosfera espiritual, para que cada alma atinja como cada planta ao sol, segundo a sua capacidade de receber. É a luz que desce generosa e imparcial, mesmo no lodo, e não se mancha, conduz pureza sempre renovada. É uma potência indestrutível, apesar dos assaltos do tempo, da caducidade das formas, dos obstáculos do mal. Vejo-a presente em cada momento, em cada ser, em cada povo, em cada civilização. A sua história é a história do mundo. Vejo-a mudar e avançar como homem, seguindo-o passo a passo, alma de sua alma. Sinto-a adoçar-se à medida que as escórias do invólucro caem e a natureza mais sensível tem menor necessidade de empurrões violentos, até que Cristo, na alma unida, se torna um canto que tem a magia de anular a dor e realizar a redenção. Meus amigos, obrigado. IBS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org